Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou Dernio Oliveira, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, e o nosso convidado, Maxilânio Lacerda, do Distrito Federal. Boa noite, Max. Boa noite, Dernio. Boa noite, amigas e amigos. Boa tarde, bom dia para aqueles que nos verem em outro horário. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Verdade, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo, às segundas-feiras, às 21 horas, onde estudamos um item do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, antes de começarmos, quero aqui fazer um convite para vocês. No próximo domingo, dia 17, às 17 horas, o episódio número 4 da série inédita Conversa com os Espíritos. Dessa vez, uma história que vai nos trazer grande aprendizado, que é sobre o suicida da Samaritane, que está lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, fico com o convite para todos vocês, para que assistam conosco e compartilhem nas suas redes sociais. Meus irmãos, está feito o convite e vamos aos trabalhos desta noite. Hoje estudaremos a questão de número 75 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona aos espíritos se a questão se a nossa inteligência, à medida que se desenvolve, nós vamos melhorar os nossos instintos, se vamos progredir. Eis aí a vinheta.
Muito bem. Relembramos a todos que este programa está sendo transmitido para 8 canais simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Relembramos também que podem fazer perguntas, podem trazer os seus comentários para que a gente possa aprender e interagir com os outros. Max, um bom trabalho. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, amigas e amigos. Então, vamos trabalhar um pouco sobre esta questão que já foi anunciada pelo nosso amigo Dani. Vamos lembrar que esse assunto ele foi estudado por Allan Kardec logo na sua primeira parte do Livro dos Espíritos, que ele chamou de Causas Primárias. E ele estuda isso no capítulo 4 do Princípio Vital, em que este tema, então, é inserido. Nós sabemos que esse tema do princípio vital, ele é composto por 3 outros subtemas. E o que nos interessa abordar nesse encontro é o tema inteligência e instinto, que Kardec vai buscar explicações que até aquela época não eram claras ou definitivas, e algumas vezes mesmo muito obscuras. Então, esse tema é bastante interessante porque você verá que nós temos aí razões espirituais para entender inteligência e instinto. Bom, a pergunta que foi enunciada é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Então veja que Kardec, na pergunta, já define: instinto é uma faculdade, assim como inteligência é uma faculdade. Só que Kardec quer perguntar, essa faculdade de onde procede o instinto, ela diminui à medida que a faculdade intelectual cresce, que ela se amplia? Antes de responder a essa pergunta, é prudente fazermos alguns pontos de apoio. Primeiro, vamos definir instinto. O que é instinto à luz da doutrina espírita? E Kardec tratou isso na questão 73 e nós extraímos o trecho que nos interessa. O instinto é uma espécie de inteligência. Veja a palavra, é uma espécie de inteligência. Então, instinto não é inteligência, mas é quase que se fosse uma inteligência. É uma espécie, é um tipo de inteligência. Não é a inteligência que nós estamos habituados. E aí ele completa. Mas se é uma espécie de inteligência, que inteligência é essa? É uma inteligência sem raciocínio. Ou seja, você não pensa para falar. O instinto é algo que está pronto, que decorre de impulsos que estão instalados na criatura. Então, é um impulso inteligente, não é um impulso casual, é um impulso randômico, não. É uma inteligência instalada em nós que funciona nos momentos certos. Por exemplo, um instinto típico é um bebê que nasce e que ninguém precise mostrar para ele ou dizer a ele onde é que está o seio materno, de onde ele deve extrair o leite. Ele vai, com a busca instintiva, encontrar a fonte do alimento que o nutrirá. Da mesma forma que o instinto de preservação nos faz tomar certas decisões, das quais essas decisões não têm participação da inteligência. Mas se está falando de inteligência, Max, vamos definir inteligência? Ainda sempre à luz da doutrina espírita. E na questão 71, Kardec também tratou disso. A inteligência, disse ele, é uma faculdade especial. Então, ele reforça que é uma faculdade e caracteriza essa faculdade. Ele vai colocar a palavra especial à frente. Então, ele adjetivou esse tipo de faculdade. Especial. Peculiar, ou seja, própria de algumas classes de seres orgânicos. Então, não são todos os seres, mas há algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relação com o mundo exterior e de proverem suas necessidades. Veja que a resposta é muito completa. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. Depois Kardec vai definir quem são essas classes. E dá com o pensamento. Então, a inteligência ela tem que ter como base o pensamento. O pensamento precede
a palavra inteligência. Se não houver pensamento, não tem como você definir inteligência. Mas além do pensamento, a criatura ou o ser orgânico que nós estamos referindo aqui tem que ter vontade de atuar. E esse é o segundo aspecto, porque ainda tem o terceiro, tem que ter a consciência de que existe. Lembra? Penso, logo existo. Aquela velha e antiga frase lá do século XVII do nosso Newton. E de que constitui uma individualidade de cada um, ou seja, é própria de cada um de nós. Então, além disso tudo, a inteligência permite estabelecer relação com o mundo exterior e de prover as nossas necessidades. Então, com a inteligência, nós conseguimos modificar as nossas vidas, vamos à busca de melhor conforto, sempre nos utilizando da inteligência. Mas também precisamos saber de onde vem a inteligência, qual é a fonte da inteligência. Também Allan Kardec tratou disso. Perguntado aos espíritas, disseram que a inteligência provém de uma inteligência maior, que é a chamada inteligência universal, que vem de Deus, que não tenhamos dúvida. E aí Allan Kardec, depois de tudo isso, fará um comentário a essas questões todas. Ele diz assim: o instinto é uma inteligência rudimentar. Veja que agora ele já caracteriza melhor. É uma inteligência, como ele disse lá atrás, especial. Agora ele diz rudimentar. Por quê? Porque ela não é aquela que você tem todas as particularidades do que nós chamamos de inteligência propriamente dita. Por que isso? Porque ela difere da inteligência propriamente dita em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Então, a manifestação da inteligência rudimentar, ou seja, o instinto, é quase sempre espontânea. Ao passo que as da inteligência resultam de alguma combinação e de um ato deliberado. Então, gente, veja, um ato deliberado. Você tem aí a participação clara da vontade. Então, você quis fazer e você utilizou-se da inteligência para executar o que você quis fazer. Então, diferença clara, básica, fundamental. O instinto, que é a inteligência rudimentar, ela age quase sempre de forma espontânea. E a outra não. Combina o quê? Combina um ato deliberado, né, com aquilo que a gente deseja. Então, a gente toma a decisão. Por isso que se chama livre-arbítrio. Diz mais Allan Kardec: o instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Então, por exemplo, o instinto no João de Barro, por exemplo, é um. O instinto no ser humano tem características diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. São praticamente espontâneos e funcionam sempre. Não falham, como nós veremos. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia à inteligência. Olha que bacana. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia à inteligência. E aí, Kardec define inteligência. Isto é, a vontade e a liberdade. O querer e o poder. Quero fazer e eu posso fazer. Eu tenho livre-arbítrio e eu tenho vontade. Eu quero fazer, eu posso fazer com o meu livre-arbítrio. Coisas que nós não temos naquilo que se chama inteligência rudimentar ou instinto. Feito este registro, feitas estas anotações, agora nós temos subsídios para tratar a questão 75, e que voltamos a perguntar: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais, ou seja, as faculdades rudimentares, espontâneas, à medida que crescem aquelas que estão aliadas à vontade e àquilo que se quer, né? Não. O instinto existe sempre. Preste atenção nisso, hein? A resposta foi peremptória. Não. O instinto existe sempre. E aí eles fazem uma cutucada na gente aqui, ó. Mas o homem o despreza. Ou seja, nós não estamos sabendo utilizar essa inteligência pronta. Vou usar esse termo. Inteligência pronta, porque ela está instalada em você. Essa inteligência pronta. Por que será? O instinto também pode conduzir ao bem. Olha só, também. Por quê? Porque a inteligência pode levar você ao bem, mas o instinto pode conduzir ao bem também. Nem sempre, hein?
também pode conduzir. Esse pode aqui é condicional. Pode conduzir ao bem, nem sempre. Ele, quase sempre, então tem algumas situações que não vai ser sempre, né? Nos guia e algumas vezes, também nem todas, com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. O instinto, pessoal, nunca se transvia. Nunca você já viu alguém falar que um João de Barro fez a casinha dele diferente, ou a casinha dele mal feita, ou a casinha dele que não serviu. Sempre fez a casinha dele aqui ou em qualquer parte, sempre do mesmo jeito. Isso é o que não se transvia. Ela é uma inteligência rudimentar, pronta, espontânea, acabada. Então nós temos que lembrar que quando ela está nesta condição, ela nunca vai errar, ela sempre vai acertar. Daí porque eles disseram que se nós seguíssemos o instinto em certas situações, conseguiríamos mais resultados, às vezes, do que usando a inteligência. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos ampliar um pouco esse entendimento. Como assim, Max? Olha lá. Nós dissemos agora há pouco nessa questão que estamos respondendo. O instinto existe sempre. Como assim? Então não acaba o instinto? Porque a pergunta é, decresce o instinto e aumenta a inteligência? O instinto existe sempre. Guarda essa frase, por favor, amiga e amigo que nos acompanha. Mas vamos perguntar então, o que significa essa frase? O que significa isso que está escrito, Max? Gente, eu fui aprofundar para que a gente entendesse o que os Espíritos estão dizendo. E para você entender o que os Espíritos estão dizendo, muitas vezes você tem que associar as obras. Porque o Livro dos Espíritos é a primeira obra que foi publicada. Os Espíritos, às vezes, colocaram ali as informações fundamentais, mas não desdobraram essas informações, porque o livro não comportava na primeira etapa da obra chamada Pentateuco. Daí porque mais tarde Kardec vai desdobrar cada parte desse livro em outras 4 obras que decorrem disso, há aprofundamentos que são fundamentais para o nosso entendimento. Então, esse pedaço que eu estou trazendo aqui para vocês foi aprofundado por um espírito chamado Lázaro, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E Lázaro ensina que, olha só o que ele disse, gente, está lá no capítulo 11 desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. O amor, presta atenção, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Por quê, Lázaro? Meu filho, porque esse é o sentimento por excelência. Então, está dizendo para você que amor é um tipo de sentimento, mas não é um tipo qualquer. É o sentimento na sua maior potência, na sua maior elevação, na sua maior sublimidade, porque existem vários tipos de sentimentos. O sentimento chamado amor é o máximo que o ser humano conseguiria um dia desenvolver. Mas, gente, olha o que ele vai dizer depois. Eu deixei reticências ali para isso mesmo. Olha o que ele vai dizer depois. E os sentimentos, meu rapaz, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Gente, confesso que o dia que eu li isso pela primeira vez, eu falei, ô, seu Lázaro, o que o senhor está querendo dizer com isso, pelo amor de Deus? Porque eu não entendi. Como assim os sentimentos são os instintos? Você está falando que sentimento e instinto são a mesma coisa? Não, Max. Não, Max. Ele está falando que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Elevado quer dizer ascensão. Progresso quer dizer lei de avanço, lei de crescimento, lei de que se estabelece evolutivamente no nosso mundo inteiro, no universo inteiro. Está dizendo aqui para a gente que, na verdade, o sentimento é nada mais, nada menos do que o instinto sublimado. Ou seja, transforma a palavra elevados à altura do progresso feito por sublimar. Elevar-se, passar do estágio primitivo, que serve para atender às condições de sobrevivência, o João de Barro, você quando vai mamar, quando é bebezinho, tudo isso é sobrevivência. Está ligado ao aspecto fisiológico da vida. Mas quando você sublima isso, ele passa a estar ligado ao aspecto que nós chamamos de espiritual da vida, que é abstrato, que não é concreto quanto o primeiro. E aí nós chamamos isso por outro nome. Nós chamamos isso de instinto moral. Alguns espíritos na obra de Kardec se utilizam dessa expressão. Mas, Max, como assim instinto moral? Você está me complicando a situação. Vamos lá, pessoal. Você vai entender que não tem nada complicado. É simples. Mas nós precisamos avançar para entender isso. Olha o que diz Lázaro. Em sua origem, ou seja, no começo da nossa espécie humana,
o homem só tem instintos. Preste atenção. Lembra daquele sujeitinho que aparece nos filmes, que aparece nos livros, que era nômade, que carregava as suas coisinhas básicas, morava em cavernas, matava os animais para comer, às vezes era morto pelos próprios animais, ou seja, muito próximo da primitividade de um animal, mais para o lado animal até do que para o lado hominal. Lázaro está dizendo exatamente isso. Quando está nessa fase, ele tem só instintos. Praticamente não tem nada de inteligência. A inteligência é muito germinal, é muito assim, primitiva, muito, vamos dizer assim, latente. Ainda não está ainda na sua força de ação. Mas a lei de progresso, a lei de evolução diz assim, quando mais avançado, e ele coloca uma palavra em seguida, e corrompido, só tem sensações. Opa, tem um estágio do processo evolutivo da criatura humana que ela avança com o progresso e esse avançar do progresso faz com que ela se corrompa na busca de sensações. Mas, Marcos, o que é se corromper na busca de sensações? Acalme, nós vamos ver. E termina dizendo assim, quando instruído, olha a palavra, instruído, quando ele passa a saber as coisas, e depurado, olha, se ele foi corrompido, tudo que sujou tem que se limpar. O mal não foi criação de Deus, o mal é criação do homem. A corrupção aqui é a instalação do mal. A depuração aqui é a limpeza do mal com a instalação de volta do bem. Quando isso acontece, que ele substitui o mal pelo bem, ele só tem sentimentos. Vamos lá, minha amiga e meu amigo. Vamos lá, que Lázaro fez uma das mais belas construções que eu já vi sobre o assunto. Detalhar melhor isso. Lázaro ainda vai dizer assim, disse eu que em seus começos, ou seja, lá na época dos homens da caverna, o homem só instintos possuía. Reforço o que ele tinha dito lá atrás. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Eu grifei aqui em amarelo para você. Ponto de partida, ou seja, base da escala evolutiva. Meta, topo da escala evolutiva. Então, quando nós temos instintos, nós estamos mais próximo da base do que naquele que já está próximo da meta. Então, aquele em que predominam os instintos é aquele que está mais próximo do ponto de partida. Então, uma pessoa que é muito instintiva, um indivíduo que é muito instintivo, pouco inteligente, ele com certeza está mais próximo do ponto de partida. Ainda que no nosso planeta isso seja exceção. É mais comum nós termos a inteligência corrompida, como foi a segunda etapa que ele falou, do que essa primeira. Mas há também. Então aqui nós vamos avançar, lembrando que ele diz assim, a fim de avançar para a meta, isso é lei de progresso. Toda criatura tem uma fatalidade, que é voltar para o pai de onde ela veio. E ela é impulsionada, é uma impulsão evolutiva. Ele avança para a meta é voltar para o pai. Mas só que para fazer isso, cada criatura tem que vencer os instintos. Opa! Vencer os instintos? Tem que vencer. Você não pode continuar instinto naquele sentido fisiológico o resto da vida. Você tem que vencer os instintos, mas tem que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Lembra que o instinto, quando chega ao estágio dos sentimentos, é chamado de instinto moral ou é chamado de instinto sublimado. Em outras palavras, tem que aperfeiçoar os instintos, sufocando, olha a expressão que ele usa, gente, sufocando os germes, as raízes, as matrizes latentes da matéria. Porque o instinto, como você conhece, ele está fundamentado na matéria. E Lázaro diz que você tem que desmaterializar isso, você tem que espiritualizar isso. Então, você precisa transformar o instinto em sentimento, fazendo com que, de material, você seja espiritual. Isso, em outras palavras, é o que Jesus disse ao longo do processo evolutivo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, nossa meta na vida, todos nós, qualquer criatura criada pelo Pai, tem como fim único ser perfeito. Na perfeição relativa, é lógico que se comporta. Mas ainda não terminamos. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. A função do instinto aí, gente, eles são o germe, a semente original,
ou o embrião, aquele que vai se desenvolver e tornar uma criatura. Se você pegar uma semente, por exemplo, de uma melancia, você não consegue ver a melancia olhando a semente, mas se você olhar o DNA que está ali dentro daquela semente, você pode ver já o pezinho de melancia com as melancias sendo produzidas. É a mesma coisa com os instintos. Dentro daquele estágio evolutivo que nós usamos o instinto como base de sobrevivência, tem uma semente, tem um embrião ali dentro, tem um DNA ali dentro, que vai mais tarde se tornar em sentimento. Em outras palavras, os instintos trazem com eles o progresso. Como a glande encerra em si o carvalho. Está falando na glande é exatamente aquela semente com aquele processo que está lá dentro, encerrando o carvalho, que é uma árvore típica da Europa, que ele aqui, obviamente, como escreveu o livro na Europa, se utilizou. Bom, final das contas, gente, toda essa história que Lázaro contou, nós estamos falando de evolução. Nós estamos dizendo que o instinto no animal é o ponto de partida. E o homem elevado na humanidade é a meta que vai acima dele. Então, nós estamos dizendo que existe um trânsito evolutivo que migra a criatura do reino animal para o reino nominal, em que ele começa a desenvolver uma nova faculdade que ele não possuía, pelo menos de forma contínua, que se chama inteligência, pensamento contínuo. Porque o pensamento fragmentário o animal tem, mas ele não tem o pensamento contínuo e o animal não tem a consciência de si mesmo na sua grande maioria de espécies. Alguns até podem já ter essa faculdade em processo de existência, sim. Mas, da forma como nós conhecemos na criatura humana, só quando ele tem a inteligência, ele tem consciência de si mesmo e ele tem uma terceira faculdade que o animal não tem. Nenhum deles, que se chama livre-arbítrio moral. O animal tem livre-arbítrio material. O animal, ele escolhe, por exemplo, o animal que está caçando, ele escolhe a presa que ele vai caçar. Isso é uma escolha, só que é uma escolha material. Já no ser humano, a escolha é moral. Ele decide os seus rumos nas escolhas morais. Além, é lógico, de escolher materialmente também. Então, a fase de passagem do instinto para o animal é aquilo que o Lázaro falou. No início, o homem só tem instinto. Mas à medida que evolui, ele começa a ter... Evolui e corrompe-se. Ele começa a ter sensação. Aí Kardec faz uma pergunta interessante. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Ora, se a razão é uma faculdade mais elevada do que o instinto, por que ela nem sempre é um guia infalível? A resposta é ótima. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. 3 coisas. Educação. Não aprendemos, não fomos educados para poder discernir espiritualmente, para tomar decisões de cunho espiritual, para seguir nossos passos à luz de uma doutrina ou de um ensinamento superior que nos guia para o alto. E esse ensinamento superior só tem um na Terra, chama-se Evangelho. O dia que nós aprendemos a seguir esse tal de Evangelho, tal como nos foi legado por aquele mestre inovidável, nós nunca teremos erro na nossa razão. Mas não só isso. Nós precisamos lembrar, e o Evangelho ensina a nós tirarmos isso de nós, que enquanto tivermos o orgulho e o egoísmo enraizado em nosso íntimo, nós não vamos conseguir ter a razão como ponto definitivo para cumprir a nossa missão. Mas diz mais, o instinto não raciocina, como já vimos lá atrás. A razão, por o contrário, permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Olha só, gente, isso aqui é interessante, porque na medida que você pode escolher, você passa a ser dono da sua decisão. Você não é mais compelido a fazer por automatismo, por espontaneidade, através do instinto. Você está decidindo o que fazer. Aqui é importante nós lembrarmos um acontecimento com o Chico, que retrata bem isso aqui. Diz aliás, está registrado em um dos livros dos contos que aconteceram com o Chico, que uma determinada jornalista, uma jovem, foi entrevistar o Chico e chegou em determinado momento que o Chico começou a ser endeusado demais por ela. Ela falou, minha filha, não, eu sou apenas uma criatura simples. Tira o Fran, o que fica? Fica cis, que é o que eu sou. Ah, minha filha, na verdade eu não passo de um verme. E aí diz, quem relatou isso no livro, que o Emmanuel aparece para ele na sua acústica da alma e diz assim, não insulte o verme. Meu Deus do céu, insultar o verme, eu fiquei assustado no dia que eu ouvi isso. Como assim insultar o verme? E aí o Chico, que era muito humilde, sempre foi muito humilde, disse, minha filha, desculpa, um verme não, um subverme.
Aí a gente sabe que o Emmanuel não dá nó sem ponto ou ponto sem nó. Na verdade, ele estava dizendo o seguinte: o verme não erra. O João de Barro não erra, mas o ser humano erra, porque ele tem a capacidade de escolher e como a educação foi falseada, como o orgulho e o egoísmo predominam, ele acaba corrompendo-se nas suas decisões. E aí que Lázaro diz, quanto evoluído, quando vai avançando e corrompido, só tem sensações. O que ele começa a fazer? Ele começa a dar toda a atenção para satisfazer as suas sensações. Enquanto a criatura está satisfazendo sensações, ela está no estágio evolutivo ainda inferior, ainda que melhor do que aquele só instintivo. Mas ela está longe do estado em que as emoções preponderam sobre as sensações, em que o sentimento fala mais alto do que satisfazer vontades, que são vontades do ego, do primário. Então aqui nós percebemos claramente por que Emmanuel disse para ele não insulte o verme, porque o verme jamais erra, mas o homem pode errar. Então aqui nós lembramos que quando você começa a desenvolver razão, que nada mais é do que inteligência com responsabilidade, ou seja, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu já começo a ponderar as minhas decisões, as minhas escolhas, eu começo a desenvolver o que se chama sentimento. Eu começo a olhar o outro como se o outro fosse eu mesmo. Eu começo a desenvolver o que se chama amar ao próximo como a si mesmo. Esse estágio, junto com o outro, junto com o outro, junto com o outro, é um encadeamento. É o processo de maturação do senso moral. É o processo em que o instinto vai se tornando sentimento, a evolução gradativa. É o processo em que a criatura viaja da animalidade para a condição de humanidade. É o processo em que o instinto na consciência é embrionário. Porque lá dentro, a consciência que tem lá naquela semente chamada instinto, ela ainda não se manifestou, mas ela está lá como DNA naquela semente a que nos referimos. Mas está embrionária, mas está lá. Já na sensação, a consciência começa a despertar, mas a criatura se preocupa muito consigo mesma e não se preocupa com o próximo. Faz tudo para atender o ego e não o self, na linguagem de Dona Joana de Ângeles. E, por fim, quando a criatura atinge esse último estágio, no sentimento a consciência já está desperta. Ela pondera as suas decisões. Ela não pensa só em si, ainda que ela às vezes gostaria de fazer só para si, mas ela pondera porque ela sabe, mesmo que de maneira ainda não claramente definida, que tem consequências. Ou seja, lei de causa e efeito. Enfim, nesse estágio evolutivo, o que acontece? O ser está se desmaterializando, o ser está se espiritualizando, em outras palavras. Eu vou transportar essa figura que nós fizemos aqui para um outro estágio. Aquela máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ninguém pode dar ao próximo o que não tem. Então, primeiro você tem que desenvolver em si certas faculdades, certas virtudes, para que você possa compartilhar com o próximo. Ninguém pode dar paciência se não tem paciência alguma. Mas um pouquinho só de paciência que eu tiver, eu posso dar para quem tem menos do que eu. Então, não preciso ter a paciência toda do mundo, como diz o jargão popular, a paciência de Jó. Não, um pouquinho só de que eu conquistei de uma virtude, eu posso dar para quem tem menos do que eu. E aquele que já tem um pouquinho mais do que eu, pode dar para mim. E assim a gente forma o que se chama encadeamento da ajuda. E aqui nós vamos ter, nesse momento, quando nós já estamos ajudando uns aos outros, o amor a Deus sendo executado. E aqui nós temos uma seta que acompanha a leitura do ensinamento de Lázaro. Lá no começo do amor a si mesmo, embrionário, nós temos instintos. Lá no começo do amor a si mesmo, avançando para a compreensão de si mesmo, aqui já temos sensações da inteligência. Lá no amor a si mesmo, agora vendo o outro como a si mesmo, nós temos o amor ao próximo. Então veja como a sensação dá lugar ao sentimento. Por isso que quando as pessoas começam a espiritualizar, elas começam a não dar mais valor a certas coisas que porventura ela dava antes, como por exemplo, satisfazer as sensações de comer, satisfazer as sensações de... essas coisas fisiológicas, essas coisas que satisfazem prazeres carnais. Ela começa a se preocupar em fazer coisas que dão o bem-estar íntimo, que ela se sente bem intimamente, conquanto ela não tenha nenhuma daquelas coisas sendo satisfeitas. Esse é o estágio em que nós estamos nos referindo. Isso chama maturidade do senso moral. A criatura começa a ver-se cada vez mais na direção de Deus. Isso, gente, é o que se chama a grande jornada do amor.
como Lázaro disse agora há pouco. O amor é o sentimento por excelência. Então, nós temos esse estágio aqui do reino nominal, que nós acabamos de ver, como sendo a construção do sentimento. Quando a criatura atinge o sentimento pleno, ele se sublima na condição de amor. E a criatura, então, entra no que se chama reino angelical, onde o amor é o dominante, é o sentimento máximo. Por isso que Lázaro diz, o amor é o sentimento por excelência. Então, gente, o amor é igual ao sentimento sublimado, assim como o instinto é igual ao sentimento, ou melhor, o sentimento é igual ao instinto sublimado. Então você veja que a gente vai sublimando à medida que a gente vai evoluindo, até o momento em que nós não temos mais matéria, que nós estamos na excelência do amor. Estei no reino angelical. Não temos essa possibilidade no reino material. Em outras palavras, gente, quando nós atingirmos o estágio máximo, sede perfeitos, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque estes verão a Deus. A Deus, olha, a Deus. Quando você vê a Deus, aí sim você transforma o sentimento, sublima-se em amor. E aí, a grande jornada do amor está completa, diante da jornada que nós temos que percorrer ao longo de nossas existências sequenciadas. E nesse momento, o desiderato da vida está realizado. Nesse momento, há o encontro sublime do Filho e do Pai. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nesse momento, o ser não está mais só com a consciência desperta. O ser atinge a consciência cósmica. Nesse momento, ele diz, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Não significa que ele se tornou Deus. Significa que ele faz a vontade de Deus sempre. Assim como o instinto nunca erra. Nesse estágio aqui, ele nunca erra, porque ele faz a vontade de Deus. Daí porque não insulte o verme, vale para ser humano, mas não vale para ser angelical. Porque ele jamais erra. Ele sempre faz a vontade do Pai. Para encerrarmos a sequência desse entendimento. Lá na questão 894, que nós nos emprestamos aqui, diz assim Kardec: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Ou seja, tem gente que para fazer o bem tem que fazer muito esforço, dá preguiça, fala assim, não vou lá hoje não, aquela coisa toda. Enquanto que o outro faz isso tão espontâneo, tão alegremente, sem nenhum esforço. Kardec pergunta, terão tanto mérito esses que estão lutando, comparado com aqueles que não fazem esforço nenhum? E eles respondem, só não tem que lutar, meu filho, aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram antes e venceram. É o que eles estão dizendo. Quem hoje faz espontaneamente, no passado teve que fazer esforço também para fazer, até um dia se tornar espontaneamente, como é o instinto moral. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. Em outras palavras, o bem se tornou um hábito, um instinto moral, se quisermos, um instinto sublimado, se quisermos. Por isso podemos concluir que, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Olha o que disse Lázaro, quando instruído e depurado, tem sentimentos. A consciência está desperta. Naquele a quem essa ideia, a ideia do mal, acode, mas que a repele, ou seja, está lutando, tudo posso, mas nem tudo me convém, há progresso em vias de realizar-se. Essa é a consciência em despertamento. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. E lembra que quanto mais avançado e corrompido só tem sensações. Aqui a consciência não é primária, não é uma consciência que nós chamamos de consciência embrionária. Não, não. Aqui é uma consciência anestesiada, porque ele sabe intimamente que tem que fazer o bem, mas ele dá vazão ao orgulho e dá vazão ao egoísmo e esquece de que ele é um ser espiritual. Fechando, gente. Reflexões. Precisamos fazê-las. Em sua origem, o homem só tem instintos, disse Lázaro. O instinto nunca se transvia, nos disseram os espíritos. O bem se lhes tornou o hábito, nos disse o espírito que respondeu à pergunta. Ou seja, o bem se tornou um instinto moral.
Agora você entende por que Jesus disse isso aqui, ó. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ou seja, as aves seguem o instinto, mas nós temos a favor de nós mesmos o instinto associado à inteligência. Ora, o que ele quer dizer, valeis mais do que ela? Nós já estamos evolutivamente portando uma faculdade que elas não portam, que elas não têm nelas. Nós teríamos a obrigação de sermos melhores do que elas. Nós teríamos a obrigação de cumprir a vontade do Pai, assim na terra como no céu, porque nós já temos a consciência de que essa é a nossa razão de existir. E é por isso que Jesus pergunta. E você aí comigo, reflita sobre isso. Não valemos nós muito mais do que as aves que estão no céu? Pensa nisso. Ficamos aqui, então, para as nossas próximas etapas de conversas. Muito obrigado, muita paz e até breve. Estamos apresentando o Livro dos Espíritos. Tire suas dúvidas, façam perguntas. Excelente, Max. Boas reflexões. Daí a importância de estarmos estudando aqui em grupo, para que a gente possa entender melhor. E como prova disso, está aqui uma própria internauta aqui, a nossa querida irmã lá de Pernambuco, Ana Ed, a quem a gente manda um abraço aqui, e aproveita também mandar um abraço para todos os internautas. Ela aqui confessa que ela estava confundindo a palavra instinto com intuição, e diz que a intuição, e aí faz a pergunta, Max, a intuição será eterna, não é? Com a inteligência, a intuição sempre irá existir? Então, amiga Ana, com certeza irão existir, mas sempre, não se esqueça jamais da palavra sublimar. Ela deixa de ter uma característica material para ter uma característica espiritual. O automatismo funciona sempre nessas duas condições. Só que um atende ao primarismo da vida e outra atende à elevação do espírito. Então, sim, os dois existirão. Agora, atenção, o instinto é uma inteligência, nós vimos agora, rudimentar. Essa inteligência passa a ser uma inteligência elevadíssima quando ela está sublimada, como nós vimos, que está associado a um outro tipo de inteligência que nas ciências nós chamamos de QE, inteligência emocional, quanto emocional da pessoa. Nós temos a QS também, o quanto de espiritual das pessoas. Se você prestar atenção, nós temos aqueles 3 degraus que Lázaro mostrou-nos lá em 1864, sendo estudado atualmente pela psicologia. Nós temos QS e QE antes de termos só QI. Antigamente nós éramos avaliados só pela QI. Quem tinha QI baixo não tinha chance na vida, só levava em conta aquele aspecto que é da inteligência. Depois começaram a avaliar o que é a inteligência emocional, é a pessoa saber que não é só a inteligência, é o jeito que lida com os outros, é a habilidade de se reforçar, vamos dizer assim, relacionar com o outro. Mas isso também não é suficiente. É preciso que a criatura tenha paz íntima. Aí entra a QS, que é a inteligência que nós chamamos de espiritual. Então aqui, sim, nós vamos ter sempre as duas, mas em outra configuração, que é natural do processo da depuração evolutiva. Nós vamos trazendo aquela sementinha que Lázaro falou, que reencerra dentro da glande, o carvalho na comparação, nós vamos trazendo isso gradativamente para se transformar no verdadeiro carvalho, aqui simbolizado como o espírito puro. E não nos esqueçamos, Ana, que o instinto está na criatura. Agora, a intuição já é um outro capítulo, que muitas vezes a gente vê os espíritos até falando quase que fosse a mesma coisa, mas não é, porque a intuição procede de 2 fontes, ou da nossa própria psique, armazenamos antes, ou das influências espirituais, como, por exemplo, o nosso amigo espiritual, que nos suscita uma ideia, que a gente costuma chamar em inglês de insight. Olha que bonitinho. Insight é um tipo de intuição. Você pega uma ideia, captei no ar.
Tem até uma música que diz assim, love is in the air, ou seja, o amor está no ar. E isso está correto, porque, na verdade, você capta quando ao seu entorno tem um psiquismo favorável. Pessoas que estão pensando no bem, é como se fosse um perfume que você sente e te faz bem. Você capta essas linguagens que são veiculadas como ondas mento-eletromagnéticas. Assim como você capta o odor de uma planta, de uma flor, quando você veicula pelas ondas que são percebidas pelo olfato. Então, quando nós temos o psiquismo favorável, a gente entra em relação com o psiquismo de outro que é favorável como o nosso, porque os semelhantes nesse momento se atraem. Então, a intuição, ela tem uma faculdade muito vinculada ao psiquismo de maneira construída, enquanto que o instinto, ele decorre lá do reino animal, já é uma faculdade construída bem antes disso. Deu para entender, eu espero, né, Ana? Com certeza. É um assunto muito gostoso. A própria Jocélia aqui, Rodrigues, lá de Angra, está mandando um abraço aí, agradecendo pelo estudo maravilhoso. Ana também está agradecendo. Eu confundi as palavras. É normal. Às vezes a gente tem uma. E isso é importante, a gente está aqui no estudo justamente para isso, para que a gente perceba a diferenciação. E Marx está tocando em aspectos bem interessantes, porque a doutrina espírita é evolucionista, mas do ponto de vista espiritual, é de lá para cá. Então, as espécies vão evoluindo do ponto de vista físico à medida que a espécie, por assim dizer, do plano espiritual, a gente vai se tornando melhor. O que significa isso ao pé da letra? A gente percebe que, por exemplo, nos animais, com exceção do homem, o mamífero, nós temos um neocórtex, mas a sede dos instintos, segundo a ciência, está no encéfalo. Então, evidentemente, como quando nosso ser, nosso planeta passar por essa transição, nós estivéssemos vivendo um mundo diferente, com toda certeza que até a constituição física nossa não terá mais a sede dos instintos, como o encéfalo, por exemplo, né? Poderemos trabalhar com esse sistema límbico, o neocórtex, e um novo que já se chama por aí de cérebro noético, né? Para facilitar os seres que já têm uma condição melhor e que trabalham no campo mais da intuição, né? Mas nós hoje ainda precisamos disso. Então é um assunto muito gostoso de tratar e quero aqui dar um esclarecimento, o internauta que também está falando aqui, Max, a gente já faz um comentário, Thomas Santos, ele está perguntando se vai ter na sequência Geraldo. Geraldo Lemos será entrevistado às 22 horas pela TV Espírita Nosso Lar, no programa Experiências Espirituais. Então, daqui a pouco, Geraldo Lemos, às 22 horas. Nós estamos num programa que começa às 21 horas, toda segunda-feira, estudando o Livro dos Espíritos com Maxilane Lacerda. Às 22 horas, é um programa chamado Experiências Espirituais, e hoje, sim, o convidado é o nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto, que vai falar das suas experiências, da sua convivência com Chico Xavier. Fica feito aí o convite, aproveita e coloca aqui a vinheta, só para vocês lembrarem também. É isso mesmo, aqui é uma TV. Termina o programa, começa outro, graças a Deus, na divulgação da doutrina espírita. Queremos agradecer a vocês, internautas, que estão participando conosco, estudando o Livro dos Espíritos, isso é muito bom. Nós já estamos aí com um número muito grande já de programas, transmitindo nas segundas-feiras, estudando um assunto por vez. Então, a ideia nossa é que vocês também vão lá no livro, dêem uma lida, tragam suas dúvidas, suas perguntas, e a gente estudar junto para aprendermos. Jocélia aqui novamente, Marcos, agradecendo pelo ensinamento, que tenhamos todos uma semana de muita paz e harmonia em nosso planeta. Verdade. Meus irmãos, estamos chegando ao final aqui do programa. Quero passar a Marcos para as suas considerações finais.
Agradecer a todas e a todos por estarem estudando conosco, né? E lembrar que nós vamos persistir nesse estudo até esgotar todas as questões do Livro dos Espíritos. Pouco a pouco chegaremos lá. E lembrando, só para aproveitar, que nós tivemos um problema técnico na transmissão do nosso canal pessoal. Tem alguns amigos que acompanham pelo nosso canal pessoal e nós não conseguimos hoje fazer a transmissão. Mas esse mesmo programa estará sendo colocado lá, vai ser feito o download depois e o upload em seguida no canal. E ele estará disponível provavelmente depois de amanhã. Então, esperamos que quem queira acompanhar pelo nosso canal possa também ir lá nesse programa que está gravado aqui. Muito obrigado por sua atenção e permanecemos à disposição de todos para o próximo estudo. A gente que agradece, Bax, você relembrou muito bem. No canal Maxilano Lacerda, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Maxilano também posta lá suas palestras, os seus eventos, do qual ele participa dentro da doutrina espírita. Este programa aqui vai ao ar toda segunda-feira, como a gente disse, às 21 horas, estudando um item por vez. É muito gratificante e são 8 canais que transmitem simultaneamente. Fica gravado, você pode assistir a hora que quiser. Você pode ler a questão do Livro dos Espíritos, se você achar dificuldade de interpretar, vai lá no canal do Max, por exemplo, ou nos canais que estão transmitindo, que está lá gravado, assiste a palestra, lê a questão, é a forma da gente estudar juntos, todos nós aprendemos. Gratidão a todos, meus irmãos, e está feito o convite aí, a partir das 10 horas, Geraldo Lemos, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, relatando as suas experiências da sua convivência com Chico Xavier. Tenhamos todos uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe.